Bom, pessoal, bem-vindos à terceira parte da nossa aula. E nessa terceira parte, terceira e última parte aqui da nossa aula, eu vou passar para vocês um outro texto para que a gente aplique outros padrões de formatação, outras opções que também são opções comuns que a gente pode utilizar no dia a dia, logo são opções muito úteis. Vou fazer o upload do arquivo, eu vou vir aqui em novo, né, upload de arquivo. Vou navegar até aqui a minha área de trabalho e o texto se chama Os Benefícios do Mel. Vou abrir o arquivo, o Google Drive vai fazer o upload para mim. Assim que ele concluir, eu vou clicar aqui sobre o arquivo e ele vai abrir a visualização para nós. Veja que o arquivo contém 4 páginas e aqui ele cita para nós os tipos de mel existentes, bem como os benefícios. Nós vamos trabalhar um pouquinho nesse documento para poder aplicar algumas formatações. Bom, a primeira opção que nós vamos trabalhar é a de inserir uma lista numerada de itens. Veja que o texto ele tem 4 páginas e tem aqui os tipos de mel. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, como a gente fez agora há pouco, alinhar aqui essa parte, os tipos de mel, e também vou alinhar esse aqui, ó, os benefícios do mel. Vou alinhar e vou colocar em negrito, para ficar bem parecido. Bom, aqui embaixo eu tenho, deixa eu só ajustar o zoom aqui para um pouco menos, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu tenho aqui os tipos de mel. Para se tornar uma lista mais vistosa, até mais fácil da gente encontrar alguma informação no texto, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa lista aqui, vou transformar isso aqui em uma lista numerada. Também é um passo bem simples. Basta que eu clique e arraste a parte que eu quero numerar. Vou vir até aqui nesse botão voltado um pouco mais à direita, lista numerada, e vou clicar sobre ele. Se eu expandir aqui o botão, você pode ver que ele tem outras opções de lista. É importante que vocês depois aí em casa, né, possam explorar essas outras opções. Você pode ter uma lista com subnumerações, com sublistas. Nós vamos utilizar aqui a opção que é mais conveniente para esse tipo de texto, que é a lista numerada. Uma vez clicado aqui, pronto, o Google já numerou para nós aqui os tipos de mel encontrados aqui na nossa região, no Brasil, de maneira geral. Outro ponto interessante também que o Google traz para nós é a correção de arquivos. Pode ver que aqui, propositalmente, a palavra alívio está sem acento. Então, como eu faço para efetuar uma correção? Você clica com o botão direito e o Google te tem aqui um corretor ortográfico. Então ele está avisando aqui que alívio se escreve com acento na letra I. Então basta que você clique sobre isso e ele já efetua automaticamente a correção. Aqui tem uma outra parte do arquivo que também tem uma carência de acento. Eu clico com o botão direito, ele vai acentuar para mim e efetuar a correção. Se eu quiser deixar para verificar tudo, ele depois pode fazer a verificação completa do documento ao invés de ir andando e lendo de uma forma manual, que não é muito produtivo, né? Lembrando que na computação a gente sempre tem que deixar que o computador trabalhe para nós. Bom, uma vez aqui numerada a nossa lista, outra opção também que é muito válida, principalmente que a gente pode ver que esse texto ele é um texto que tem 4 páginas e tem pouca. As páginas estão um pouco mal aproveitadas, né? Isso aqui é porque a gente quer também aplicar um outro estilo de formatação aqui nessa parte dos benefícios do mel. O que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar, vou reduzir aqui novamente para ficar mais fácil a visualização. Nós vamos selecionar toda essa parte aqui dos benefícios do mel e vamos transformar essa parte aqui do nosso texto
em uma visualização de colunas. Nós vamos quebrar o texto em colunas para que, né, o texto fique assim semelhante ao formato que a gente vê numa revista. Essa é uma opção também muito interessante que em algum momento pode ser útil para economizar espaço ou mesmo para aplicar algum estilo de formatação diferente. Então eu vou vir aqui em formatar e vou vir aqui em colunas. A opção padrão é o texto com uma coluna. Você pode quebrar ele em um texto com duas ou até com três colunas. Acho que a opção mais viável para nós aqui seria em duas colunas. Então nós vamos clicar aqui sobre o arquivo, pronto. Olha só, ele criou assim aquele padrão de revista, que o texto é dividido em colunas. Ok? Tudo bem? Bom, para que o nosso documento, quando seja impresso, não cause confusão no leitor, é interessante também a gente aplicar mais dois estilos de formatação. O primeiro deles é o numeração de páginas e o segundo é colocar um cabeçalho, né? A gente pode utilizar um cabeçalho, um rodapé no nosso arquivo para que todas as páginas contenham sempre aquela informação. Então, eu posso fazer isso de duas formas. A primeira delas é efetuar dois cliques sobre a parte superior do meu documento. E a partir daqui, ele já começa a editar para mim o cabeçalho do arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que em todas as páginas do meu documento fique impresso a seguinte informação. O título, os benefícios do mel. Quero que em todas as minhas páginas essa opção apareça para o meu leitor, ok? Dois cliques do lado de fora. Bom, como você pode agora, a gente vai rolar a página e você vai observar que em todas elas, esse título aqui, o nome do meu texto vai aparecer, que vai chamar os benefícios do mel. Outra opção também que a gente quer fazer aqui, aproveitando, é inserir uma numeração, inserir os números de páginas, né? Para que num determinado momento, se eu imprimir esse documento, ou se para que eu tenha uma organização melhor, é importante o número de páginas, porque aqui é um documento só de 4 folhas, de certa maneira é até fácil de se localizar, mas num documento de 100, de 200, de 300 páginas, né? Até mesmo num livro, a gente vê a importância do número da página, que é um método da gente se organizar na leitura. Então, eu vou vir aqui inserir números de página, aí ele vai me perguntar se eu quero aplicar a essa seção, que no caso é esse documento. Esse documento ele pode ser quebrado em outras seções, mas isso é assunto para um outro momento. E onde eu quero colocar o número de página. Eu tenho a opção de colocar no cabeçalho, a parte de cima, ou no rodapé, a parte de baixo. Eu vou clicar aqui no rodapé, quero iniciar no número 1, eu vou mandar aplicar. Bom, pronto. A partir de agora, todas as páginas do meu documento estão numeradas. Bom, e onde estão as páginas? Estão aqui, ó, na parte inferior, do lado direito. Página 1, página 2, página 3 e página 4. Ok? Bom, agora eu quero demonstrar para vocês uma outra opção, mais duas opções para finalizar a nossa aula, que são extremamente úteis e que vão facilitar bastante a nossa vida. A primeira delas é salvar, ou melhor, exportar esse arquivo em outros formatos. Quais são os benefícios que eu tenho com isso? Por exemplo, nem todo mundo usa sempre o mesmo editor de texto ou usa sempre o mesmo formato os mesmos programas. Então, às vezes, acaba que em alguns dados momentos a gente tem problemas de compatibilidade de programas. Então, para mim poder salvar esse documento aqui num formato que seja portátil e ainda editável, eu tenho a opção aqui de vir aqui arquivo e vou vir, travou aqui a máquina, vou vir aqui em arquivo, fazer o download. Dentro desse fazer o download, eu tenho algumas opções. Eu tenho o DocX, que é o mais comum que a gente utiliza, né? Tem o ODT, que é um formato aberto de documento. Tem o Write Text, né? Write Text. Tem o PDF, que é também um formato muito bom para leitura de arquivo, que abre em todos os dispositivos e ele não perde a formatação que a gente aplica, ao contrário dos demais editores aí que
acabam que da conversão de um arquivo para o outro, você pode ter uma perda de formatação, um número ou fonte, alguma coisa assim. Então eu vou, a fim de demonstração, eu vou converter esse nosso arquivo aqui para o formato do Microsoft Word. E você pode ver aqui no canto inferior da minha tela que ele já fez o download do arquivo, né? Eu vou abrir aqui com o Word dentro do meu computador, vou pedir para ele abrir. E aí ele vai abrir o Word aqui, vocês vão ver que o documento vai estar bem formatado, com o cabeçalho, com os números de página aqui no canto e aplicado a todas as formatações que nós fizemos. Outra opção interessante também é a opção de compartilhar. Você pode ver que de repente é um botão que fica bem visível aqui do lado direito. Como funciona esse botão? Esse botão ele tem mais algumas opções avançadas nele que você pode escolher com quem você quer compartilhar. E como você escolhe essas pessoas? Inserindo aqui o endereço de e-mail e colocando o tipo de opção que as pessoas podem fazer, se elas podem editar também esse documento ou se elas somente podem ler o documento, ok? Então aqui nessa opção que eu deixei aqui, a pessoa que receber o arquivo também vai poder editar. Por exemplo, se duas pessoas estiverem fazendo um trabalho de escola, não precisa ficar aquele negócio, um escreve, manda por e-mail, passa por pendrive, não é algo muito produtivo e seguro. Então basta que o autor original do documento insira o endereço de e-mail de quem vai colaborar e os dois podem editar o arquivo ao mesmo tempo. Bom, como que eu faço isso então? Basta que você insira aqui o endereço da pessoa que vai colaborar com você. Eu vou colocar aqui um outro endereço de e-mail que eu tenho e vou enviar. Essa pessoa vai ser notificada, veja que a caixinha aqui está marcada, ou seja, ela vai receber um e-mail e você pode aqui passar para ela qual a mensagem que você quer que chegue junto com o e-mail. Por exemplo, me ajude a construir este documento. Obrigado. E aqui você pode classificar como ele vai te ajudar. Se ele vai te ajudar editando, se ele vai poder fazer comentários no seu texto, ou se ele vai poder apenas ler o seu documento. Isso você escolhe agora antes de enviar. Aqui eu vou enviar o arquivo com a opção de editor. Em seguida eu vou clicar e enviar. Pronto, a pessoa vai receber lá uma notificação e um link com o arquivo. Assim que ela receber o arquivo, ela vai clicar no link, vai abrir e vai ver o documento exatamente como a gente está visualizando aqui. Vou abrir aqui um outro navegador para mostrar para vocês. Vou abrir uma guia anônima aqui para facilitar. Mail.google. Melhor, Gmail. Abrindo aqui o Gmail. Iniciar sessão. Vou inserir esse outro endereço de e-mail. E olha aqui, a notificação do arquivo chegou. E aqui dentro também chegou a mensagem que nós enviamos para que a gente possa abrir o arquivo. Vou clicar para poder abrir o arquivo aqui no centro. E olha só o arquivo aqui compartilhado com uma segunda pessoa. Perceba que aqui no cantinho ele aparece a minha foto com esse círculo rosa aqui como autor do documento. Então todas as alterações que eu fizer aqui automaticamente ficarão salvas no documento e tanto a pessoa que criou quanto que recebeu vai ter acesso a ele para colaborar com a edição. Tudo bem, pessoal? Olha, se ficaram dúvidas, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, se alguma coisa não ficou muito claro para vocês, deixe mensagem no fórum de dúvidas, nós vamos responder, vamos procurar sanar as dúvidas para que nós possamos aí construir um curso que seja capaz realmente de
provocar coisas boas para nós. Tudo bem? Bom, é isso, pessoal. Nós encerramos aqui essa aula de número 2. Um forte abraço e até a próxima.